Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os ângulos e sobre a maneira de medi-los. Um ângulo é formado por duas semirretas e o ponto onde elas se encontram é chamado de vértice. O ângulo também possui o ângulo de abertura, que é a parte que nós vamos medir. A unidade de medida do ângulo é o grau. O grau foi criado dividindo-se uma circunferência em 360 partes iguais, como nós podemos ver aqui. Aqui temos a medida 0 e aqui temos a medida 10. Então, aqui temos 10 graus. Para medir um ângulo, o que nós temos que fazer? Em geral, nós usamos esse instrumento que é chamado de transferidor. Aqui nós vamos usar um transferidor que marca os 180 graus. E a gente deve alinhar um dos lados do transferidor com um dos lados do ângulo. E observar, aqui temos um lado alinhado com 0 graus. E observar aqui até onde vem o outro lado. Então, nós aqui temos um ângulo que mede 70 graus. De acordo com a sua medida, os ângulos recebem nomes diferentes. Aqui nós temos um ângulo do qual nós não conseguimos nem diferenciar um lado do outro, porque eles coincidem. A medida desse ângulo é 0 grau. E esse ângulo é chamado de ângulo nulo. Os ângulos cuja abertura está entre 0 graus e 90 graus, como nós estamos mostrando aqui nessa animação, são chamados de ângulos agudos. Outros ângulos que têm um nome especial, um é o ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Ele tem exatamente a medida de 90 graus, que é exatamente 1/4 de uma circunferência. E para representá-lo, nós usamos no seu canto um quadradinho com um ponto no meio, como está representado aqui. Outro ângulo, que tem um nome especial, é o ângulo obtuso. A medida dele está entre 90 graus e 180 graus, como nós podemos ver aqui nessa animação. Temos também o ângulo raso, que é aquele que tem uma abertura com medida igual a 180 graus, ou que equivale exatamente à metade de um giro completo. E, por fim, ângulo côncavo, que é aquele que tem uma medida maior do que 180 graus e menor do que 360 graus, que é esse mostrado aqui nessa animação. E o ângulo que tem a volta inteira, todos os 360 graus marcados na circunferência, é chamado de ângulo de uma volta. Essas animações que nós vimos pertencem ao conteúdo multimídia ângulos, onde vocês podem relembrar a classificação dos ângulos de acordo com a sua medida. Aqui nesse conteúdo multimídia também vocês podem utilizar esse simulador, que quando um valor de um ângulo é digitado, ele mostra imediatamente o ângulo representado e a sua classificação aqui, conforme a sua medida. Esse aqui de 123 graus é um ângulo obtuso. Se você quiser relembrar como que você usa um transferidor para medir um ângulo, nessa tela aqui nós temos uma animação que explica como fazer isso. E temos também atividades em que você pode usar um transferidor virtual para medir um ângulo. Nós vamos aqui medir, por exemplo, o ângulo 4. Nós temos o ângulo aqui representado
por essas linhas azuis. Então, não podemos esquecer que quando a gente vai usar um transferidor, a primeira coisa é alinhar aqui exatamente o vértice do ângulo com o centro do transferidor. E em seguida nós temos que girar o transferidor até que a marcação do valor zero coincida com um dos lados do ângulo. Aqui nós fizemos um dos lados coincidir com um dos lados do ângulo. E o outro lado vai indicar no transferidor exatamente a medida do ângulo. Que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Nós podemos aqui conferir se a nossa marcação está correta. 90 graus. Está certo. Agora que nós sabemos como medir um ângulo usando o transferidor, nós também podemos aprender como construir um ângulo da medida que nós desejarmos. Aqui no conteúdo multimídia nós temos uma animação que explica como fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês na tela que tem uma atividade de construção de ângulo. Aqui nós já temos traçada aqui uma reta, que seria um dos lados do ângulo. Tá aqui. Esse vai ser um dos lados do nosso ângulo. Para construir um ângulo, eu vou querer construir, por exemplo, um ângulo de 50 graus. Então, eu vou arrastar o transferidor de forma, novamente, que o vértice do ângulo que eu vou construir coincida com o centro do transferidor. Agora, eu vou, como eu quero um ângulo de 50 graus, essa medida está aqui, eu vou fazer a marca exatamente aqui, 50 graus. Essa é a medida que eu desejo, e aqui está o ângulo já construído. Um ângulo de 50 graus. Podemos construir um novo ângulo, se quisermos. Pensando agora, por exemplo, até podemos usar como vértice o outro extremo desse segmento que a gente usou. Então, eu vou novamente fazer o centro coincidir com o extremo. Vou pensar agora em um ângulo que tenha mais do que 90 graus. Por exemplo, um ângulo de 125 graus. Está aqui. Então, para saber mais sobre ângulos e a maneira de medi-los, acesse esse conteúdo multimídia. Um abraço e até a próxima aula.